Nossa devocional. Vou pedir para o reverendo Fernando, então, fazer uma oração, pedindo para que Deus abençoe este momento, que a sua palavra fale aos nossos corações. Amém, meu irmão. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que nós temos na Tua presença, em comunhão uns com os outros também. E queremos te rogar, ó Pai amado, que Tu fales conosco por meio da Tua palavra, que essa devocional seja edificante para todos nós, fale ao nosso coração, e que o Senhor use o presbítero Gilberto para a glória do Teu nome, e que ele sempre engrandeça o Teu nome, ó Pai, quando for trazer a Tua palavra. Que as palavras dos lábios dele, o meditar do seu coração, sempre sejam agradáveis na Tua presença. Muito obrigado por esta hora e aceita a nossa gratidão, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 19. Todos já abriram? Salmo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e totalmente e igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta os teus servos e em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista, quando nós vemos, começamos a prestar atenção nas suas palavras, começamos a perceber que ele está a olhar para o mundo que o Senhor criou, para todas as coisas e todas as situações que estão ao seu redor. E quando ele vê os céus, quando ele vê a criação de Deus, ele olha para tudo isso e chega a uma conclusão movida pelo Espírito de Deus, né? E chega a registrar isso. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele olha para o céu, para as estrelas, olha para o firmamento, né? Que no texto original, em outros textos, é essa abertura em que a gente olha para os céus, né? Então, tudo que a terra e tudo que é aberto aqui, esse é o firmamento, né? Então, ele olha para tudo isso e vê que isso proclama a glória de Deus, a riqueza do Senhor para com as nossas vidas. E ele consegue ver mais. Ele diz assim, verso 2: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, numa visão poética, esse falar da criação de Deus vai seguindo um cronograma que sempre se repete,
né? Então, um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. É uma coisa que não acaba, e vai se acumulando esse conhecimento, o entendimento de quão maravilhosa é essa criação. Você imagina que nós estamos falando de alguém que não conhecia a ciência que tem hoje, apesar que a gente pensa que a ciência daquela época era pequena, e não era, né? Mas ele consegue, ele não tem o conhecimento que a gente tem de todo o universo, da grandeza do universo, que nós sabemos hoje, que alguns falam que da impossibilidade de Deus em face ao universo. E em face ao universo, nós conseguimos ver a grandiosidade de Deus, porque esse universo tão grande, tão imenso, não é nada perante o Senhor, né? E olha só, ele no verso 3 diz assim: não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouvem som. Ele começa a verificar que o universo fala, mas sem palavras e sem som. Né? Não há linguagem nem palavra, e deles não se ouve som nenhum. Quer dizer que o universo, as estrelas não falam. Olha a conclusão do salmista. As estrelas não falam. A rocha não fala. Os animais não falam. Tudo, né, que é material, que não é humano, não fala. Né? Mas olha o que diz o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que coisa interessante. Tudo que é animal, tudo que é inseto, tudo que é coisa, eles não falam. No entanto, transmitem a glória de Deus para nós. Eu li um comentário de Calvino, ele faz ligação, né, com um texto de Paulo, que fala que o universo reflete a glória de Deus. Reflete a glória de Deus. Mostra como o Senhor é maravilhoso. Não há voz, não há palavra, mas ela mostra claramente que alguém criou todas essas coisas, que o Senhor, dentro de um planejamento perfeito, que só cabe a Ele, que nós não entendemos, criou todas as coisas. É assim que o universo fala, né? Continuando no verso 4. Aí pôs uma tenda para o sol, né? Falando assim, olha só, a gente olhando esse universo, como as coisas funcionam, ele fala, aí pôs uma tenda para o sol. A tenda para o sol é o poente, né? É a nascente, é o poente, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Verso 5. Principia, verso 6, numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. É uma outra observação, né, do poderio do Senhor. E assim, no comentário que eu vi de Calvino, eu achei muito interessante. Que Calvino fala a respeito disso, ele diz, olha só, o sol nasce de um lugar, se põe no outro, mas nós não vemos. Mas quem está do outro lado do mundo vê o sol percorrendo o seu caminho. E, de repente, eu comecei a perceber que eu estava lendo um texto de alguém que pensava que a Terra era o centro do universo. Olha só que interessante. Né? Hoje nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que a Terra, desculpa, né? Que o Sol era a Terra da nossa galáxia. Né? Daqui do nosso sistema solar, desculpe, do nosso sistema solar. E é ao contrário disso. Então, ele falava dessas coisas e falava a respeito de ciência e de conhecimento, mas o seu conhecimento estava muito aquém daquilo que nós sabemos hoje. E como é maravilhoso o conhecimento que vem do Senhor. O Senhor é que sabe todas as coisas. O homem, na busca de conhecimento, ele tenta arranhar a sabedoria, né? Mas qual é a verdadeira sabedoria? Qual é a verdadeira voz, né? E isso tem a ver com esse salmo. Quando o salmista fala, olha, o universo fala da grandiosidade de Deus. Ele nos diz que o Senhor é criador de todas as coisas. Ele nos mostra como o Senhor é maravilhoso. Falando disso, de como o universo fala, né? Olha o que diz o verso 7.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então ele passa de quem está olhando para a criação para a lei do Senhor. Ele não mudou o assunto, ele está falando da mesma coisa. Da mesma maneira que como o universo fala, e é sagrado esse falar do universo, mostrando para o homem que o Senhor é criador de todas as coisas, que ele tem todo conhecimento e todo poder em suas mãos, essa mesma palavra torna o homem inexcusável perante o Senhor. Né? Esse é o que Paulo diz lá no Novo Testamento. Nenhum homem pode dizer, mas eu não ouvi, o Senhor não falou comigo. A própria criação mostra isso. E por isso o autor vem e mostra essa mudança, de repente, começa a falar a respeito da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como nós vimos desde o começo, né? É que é pouco tempo para a gente ficar se atendo, mas a gente vê que essa poesia hebraica, ela funciona com duas frases. Ela diz uma frase e repete a frase com outras palavras. E é isso assim desde o começo, quando a gente vê lá, né, no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É a mesma frase, são duas frases ditas de maneira diferente, né? Então, quando fala assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, a palavra do Senhor, o autor está chamando a atenção à palavra do Senhor, que ela é perfeita, que ela dá sabedoria. Ele continua dizendo no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele está dizendo que a palavra do Senhor, ela é reta, né? Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita, ela é fiel. Buscando lá no verso 7 também, e o mandamento do Senhor é puro. Né? Por que o mandamento do Senhor é puro? Porque a origem da palavra de Deus é reta. Porque a origem da palavra de Deus é pura. E ele não está no Senhor o mentir, porque o Senhor só fala a verdade. Né? Nós vivemos numa época, meus irmãos, muito triste em vários sentidos, porque a gente não tem mais condição de, por exemplo, abrir um WhatsApp e ver notícia e saber, né? Você tem que pesquisar as notícias para saber se aquilo é verdade. É muito triste hoje, as pessoas não se importam mais em mentir. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Né? Eu não estou levando isso aqui para o lado político, eu estou levando isso para o lado do homem, porque o homem não se importa mais, seja ele de centro, de esquerda, de direita, se ele está falando a verdade. Importante é ele colocar alguma coisa que traga lucro para ele político. É essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. As pessoas não se importam mais com a verdade. E, no entanto, a palavra de Deus, os cristãos que são criados, né, por vontade do Pai, né? Recebidos e adotados por Ele, são aqueles que transmitem a verdade, que é a palavra de Deus, que a gente olha para a natureza e reconhece. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha só como não muda, né? O tema. O tema não muda. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A limpeza, né? A limpidez do temor do Senhor, né, que é eterna, e o juízo do Senhor, que é verdadeiro. Olha só, essas são características da palavra de Deus que a gente olha para a humanidade, que nós olhamos para a criação e conseguimos enxergar isso nela. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o criador de tudo. Ele é a origem. Né? Muitas pessoas dizem que Deus é tudo, mas não é isso. Deus sustenta o universo e todas as coisas. Mas tudo existe pela palavra do seu poder. Subsiste na palavra de Deus. Esse é o tema desse salmo. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus.
A palavra de Deus, que é maravilhosa, que fala aos nossos corações. Olha só, e ele, perante a palavra de Deus, perante a instrução do Pai, ele chega a uma conclusão, verso 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e em guardar a grande recompensa. Então ele fala da característica de ouvir a palavra do Senhor, de ler a sua palavra, de conhecer o mandamento do Senhor e o ensinar, e o mostrar o caminho, e revela para ele a recompensa de segui-lo. E aí o autor, quando se depara com isso, chega a uma grande conclusão, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Olha só que maravilha. Ele se reconhece, né, como pecador e sabe que faz uma afirmação, absolve-me das que me são ocultas. Ele reconhece que não tem todo conhecimento. Ele reconhece que a palavra do Senhor é grandiosa, que tudo que o Senhor fez é maravilhoso demais. E se humilha na presença do Senhor. E chega na presença do Senhor e pede para que o Senhor o absorva daquela que ele não sabe. Mas ele continua buscando essa palavra. Né? Verso 13. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha só, 3 coisas aqui que nós vemos, né? As faltas que ele faz e não sabe, aquelas, né? Ele pede perdão por elas, das que são ocultas, e também pede para que ele seja livre da soberba, né? Porque tem 2 aspectos aqui, isso eu vi lá em Calvino, viu, pastor? Baseado em Calvino. Ele vê duas questões, aquelas pessoas que se sentem orgulhosas por pensarem que conseguem fazer tudo que Deus quer, e as pessoas que têm um pecadinho ali guardado e que continua fazendo e não se descarta dele, fala, não, pequenininho, vou guardar para a minha vida. Tem 2 aspectos aqui bem claros que Calvino salienta e que a gente vê que a palavra de Deus mostra aqui. Também da soberba guarda o seu servo, que ela não me domine. E ele vê nesses 3 aspectos, diz que a gente cuidando disso, ele diz assim, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Qual é essa liberdade? Essa liberdade é confiar no Senhor, é confiar no Criador de todas as coisas, é entregar o seu coração, é colocar a sua vida para o trabalho do Senhor e confiar nele. Por isso que ele termina o Salmo fazendo essa afirmação no verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Qual a origem das palavras dos meus lábios? Qual a origem do meditar do meu coração? O coração que agrada ao Senhor é aquele que fala do que diz a sua palavra, aquele que medita o que a sua palavra diz. Louvado seja Deus, porque na prática nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. É um eterno retorno, porque a gente não é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor quer, mas Ele nos mostra o que Ele quer nas nossas vidas, e é um constante relembrar, porque nós sabemos quando isso acontece. O Senhor mostra a nós, né? Nós sabemos isso na prática. Por quê? Porque baseados na palavra dele, o seu Espírito fala aos nossos corações qual é o caminho a seguir, né? Porque ele é o nosso Redentor, ele é a rocha da nossa vida, ele é aquele que transforma diariamente a nossa vida. Por isso que nós precisamos do Senhor diariamente, da sua palavra diariamente. Amém, meus irmãos? Vou pedir então agora que o nosso irmão José Carlos, está ouvindo, José Carlos?
ore a Deus pedindo para que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra, através da sua criação e atuando em nossas vidas de maneira santificadora, né? Que Ele já nos salvou, Ele já nos transformou salvadorificamente, inventei a palavra agora, mas a sua palavra nos chama a nos aproximarmos a ela, dela mesma. E ela fala conosco, né? Ela fala através da sua criação e da própria palavra de Deus. Oremos, então. Oremos. Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, que nós estamos debaixo da sua graça, do seu amor. Obrigado por essa chuva necessária para o nosso mundo que estava precisando. E obrigado também, Senhor, por sabermos que o Senhor nos acompanha a todo instante, como é importante que nós temos que meditar e praticar a sua palavra, porque o Senhor nos vê todo o tempo, Senhor. Não há um minuto sequer que o Senhor não nos enxerga. Assim como o Senhor ouve o firmamento, como o Senhor ouve toda a natureza, assim como o Senhor acompanha tudo, mais ainda o Senhor nos vê, Pai, vê o homem que o Senhor criou, e mais ainda nós que somos privilegiados porque fomos salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho amado e nosso Salvador e Redentor. Obrigado por tanta graça, Pai. Obrigado pelo presbítero Gilberto, tem inspiração de começar o dia com esse maravilhoso salmo, Pai, que nos faz refletir muito, Pai, como é grande o seu amor e como o Senhor está tão perto de nós, Pai. E também como é única e grande a nossa responsabilidade diante do Senhor, diante da vida, diante da eternidade. Obrigado, Senhor, agradecemos em nome de Jesus e abençoe agora, Pai, a nossa aula. Não sei quem será o professor, mas também esteja inspirado pelo Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para a Roseli.